Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Lucena, está começando mais um Corecast, o podcast do Corecon Ceará, sempre conversando sobre economia, política econômica e os pontos que interessam a todos nós, economistas e também para a sociedade cearense. E hoje eu recebo ele, que foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza, também é médico e, claro, tem que entender muito de economia, que é o ex-prefeito Roberto Cláudio. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, Igor? Primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, mas também aproveito para parabenizá-lo pelo trabalho à frente do Corecon, também pela iniciativa do podcast e pela presença muito mais viva do Corecon nos grandes debates do Estado, né? É muito importante que o Conselho, que reúne as mentes da economia do Ceará, possa dar sua contribuição efetiva como tem dado aí ao desenvolvimento do Estado. Parabéns. Muito obrigado, Roberto, prefeito, que foi, eu digo assim, no Brasil, né, a gente fica no cargo e parece que mesmo quando sai o nome fica para sempre, né? Prefeito, governador, fica para sempre. Chame de Roberto que eu fico mais à vontade. É podcast. É podcast. Gente, e a gente vai falar aqui, a gente está conversando, Roberto, com pessoas, economistas de todas as idades. E a gente sempre começa, antes de falar de economia, a gente quer saber um pouco da vida da pessoa, né? Você que é médico, mas transitou por diversas áreas, administração pública, setor legislativo, mas como é que começou a história do Roberto? Você passou um tempo fora do Brasil, que eu acho que é importantíssimo, acho que o brasileiro, de uma certa maneira, viaja pouco para pegar conhecimento. Quem é o Roberto Cláudio, do dia que ele foi para a faculdade até o dia que ele entrou na vida pública e depois virou prefeito? Foram mudanças, eu acho que nada é por acaso na vida. Acho que cada passagem da gente, cada experiência dessa é um tijolinho da construção da nossa carreira mesmo, profissional e de vida. Mas eu entrei na medicina mesmo para exercer a medicina. O meu instinto, o meu desejo quando eu fiz medicina era escolher uma especialidade. Na minha cabeça por muito tempo era ginecologia e obstetrícia. E no decorrer na faculdade, principalmente ao final do curso, surgiu a ideia de eu fazer um mestrado em saúde pública e depois talvez fazer uma residência. Essa era a ideia original. E eu acabei, antes do mestrado, eu fui aceito para fazer um fellow, que eles chamam um curso, né? Não é nem uma especialização, mas é uma experiência prática e teórica no escritório de saúde rural da Universidade do Arizona. Eles tinham um programa à época de saúde da família, na fronteira do México com os Estados Unidos, trabalhavam principalmente com a população de imigrantes que moravam na fronteira, e também nas tribos indígenas americanas do Arizona. E que tem similaridades com o Brasil do ponto de vista de desenvolvimento nessa área, né? Semiárido, situação difícil, sim. Acho que combinou aí um pouco, teve uma característica positiva, né? Há inclusive uma parceria longa, de quase 50 anos entre as duas universidades, exatamente em virtude das semelhanças físicas, geográficas. Lá são terras áridas e os desafios ao desenvolvimento do Arizona e do Ceará têm algo em comum. A água, a escassez da água, inclusive, é um problema sério. É um problema desafiador lá no Arizona. Mas enfim, aí eu fiz esse fellow e durante o fellow eu entrei no mestrado em saúde pública e depois resolvi não mais fazer residência e fazer uma carreira acadêmica. E acabei emendando o mestrado com PhD, fiz em saúde pública também. Lá você escolhe uma área maior e uma área menor. A minha área maior foi a epidemiologia e a minha área menor foi a administração pública. Na verdade, eu queria fazer a minha tese era um programa de avaliação de políticas públicas. Então, eu estudei um pouquinho de econometria, estudei microeconomia da saúde. Obviamente, uma visão muito superficial, genérica. Mas é mais do que muito médico que já pegou. E aí, para poder muito mais ajudar na construção do meu trabalho de tese, né? Tanto que a minha área menor eu fiz no departamento de administração pública, não fiz nem na saúde pública. Isso foi a época eu ficava pensando, por que eu estou estudando isso, meu Deus, sabe? Econometria, microeconomia da saúde, teoria da administração pública, aqui isso vai me servir, né? Dentro do consultório, se você pensar assim, eu estou indo no consultório, eu vou servir isso para quê? Mas a essa época eu já imaginava um modelo de carreira um pouco diferente. Já estava pensando em fazer uma carreira acadêmica ou no serviço público, sabe? Uma carreira mais de sanitarista mesmo. E aí acabou isso também me aproximando da política. Tem um fato ocasional, pouca gente sabe disso, assim, fora do meu círculo mais pessoal. O meu primeiro orientador, que era do mestrado, quando eu cheguei lá, ele era um cara formado em Stanford, com mestrado em Harvard, um cara muito bem formado, e eu não sabia, eu o escolhi pela história dele, pela carreira dele, e ele acabou me aceitando como aluno, mas lá eu descobri que ele era deputado estadual
do estado do Arizona. E quando eu estava lá no ano de 2000, que teve a eleição do Gore versus Bush, né? Ele era do Partido Democrata, ele foi eleito senador estadual, lá é bicameral, e ele foi eleito, e eu visitei algumas vezes o Congresso em Phoenix com ele, então teve essa coincidência. E em algum momento talvez isso tenha sido importante eu entender que todo aquele trabalho, toda aquela perspectiva, né, romântica que eu mantenho hoje, né, da contribuição que eu posso dar à saúde pública, passava essencialmente, né, pela política. Não há como você, como sanitarista, imaginar grandes mudanças na saúde coletiva sem o papel influenciador, positivo da política. Aí eu voltei. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já rapidamente me envolvi numa pré-campanha de deputado estadual. Isso foi em que ano? Eu voltei em 2005, 2006, já no final do ano eu virei candidato a deputado estadual. Boa parte era o legado do meu pai, né, que era reitor da UFC, presidia à época o Conselho Nacional de Educação, com grande estímulo dos meus irmãos, da minha família, da minha mãe também, e do círculo de amigos, médicos, profissionais de saúde. Era uma candidatura cheia de ideais, com muito romantismo e com pouco voto. E ainda, eu digo assim, quando a pessoa é candidata pela primeira vez, você ainda não sabe mesmo os meandros da política, né? Você não sabe assim, os percalços. Foi a estreia. Acabou dando certo. Quantos votos, Roberto? Lembra ainda? Eu tive 21.300 e alguma coisa. Eu fui o 44º dos 46 que entraram. Mais importante é entrar. Depois que entra, o mais votado e o menos votado são deputados igualmente, né? E foi uma experiência para mim riquíssima, que eu não tinha nenhuma experiência prática, eu não tinha sido assessor parlamentar, eu não tinha vivência no executivo, nem no legislativo, então aquilo era um mundo novo, até dizia que era um novo doutorado para mim. Foram 4 anos de uma experiência riquíssima, em que eu pude ver, né, e experimentar, né, o poder do legislativo, né, a importância do equilíbrio dos poderes para a democracia. Pude aprender muito sobre o estado do Ceará. Eu costumei ser muito CDF, muito estudioso, certo? E aproveitei aquela experiência. Eu me recordo que a audiência pública à tarde, fosse da minha comissão, das comissões que eu fazia parte ou não, eu ia. Eu ficava lá para aprender debate sobre irrigação, sobre energias alternativas, sobre desenvolvimento regional de algumas regiões do estado do Ceará. Então, todas as frentes parlamentares que foram criadas para visitar o interior, o Pacto das Águas, que era para discutir um novo plano de recursos hídricos do Estado, eu fazia parte. Então, tirei muito proveito dessa experiência para aprender mesmo. Aprender mais sobre o Estado, sobre o que tinha acontecido no passado, sobre o que estava acontecendo no presente. Era vice-líder do governo, presidia a Comissão de Ciência e Tecnologia, presidia, à época, a Frente Parlamentar da ZPE, e participei de vários esforços legislativos e aprendi muito com os colegas deputados também. Fiz grandes amigos, entendi que a casa e o parlamento, ele é diverso por natureza, e é bom que seja. Ali tem representantes de diferentes regiões, de diferentes ideologias, gente que defende causas distintas, muitas vezes conflitantes, mas que se respeitam, né? Então é uma sala de aula em que são 46 e que todo dia estão juntos, né? Estão juntos e juntas, né? A semana inteira, o ano inteiro, e é preciso uma convivência civilizada, educada, respeitosa, mesmo quando há profundas diferenças de opinião. E eu acho, Roberto, que esse não é uma grande temática aqui do podcast, mas é um ponto principal, que é a falta de respeito em opiniões políticas e econômicas. Às vezes você tem uma visão econômica diferente do outro, mas que não necessariamente está errado, né? Eu acho que a gente, infelizmente, está vivendo uma sociedade de tentativas de visões absolutas que são falsas. Eu não estou dizendo que você tem que relativizar tudo, mas o respeito ao contraditório e a capacidade justamente de debate, de entender que o outro lado tem um ponto de vista, eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade como a nossa. Eu tive muito na sala de aula e muitas vezes criticavam muito o Brasil, o Ceará, né? Assim, eu vejo uma certa revolta porque as coisas demoram aqui. E eu sempre falava para os alunos, olha, o Brasil tem 500 anos, a gente está no novo mundo. Tirando os Estados Unidos e o Canadá, o resto do planeta demorou milênios para chegar no estado de desenvolvimento, né? Então você pega a Finlândia, a Europa, o Oriente, quando eles tinham 500 anos de sociedade, era a gente matando os outros, não tinha situação social. Então eu entendo que o desenvolvimento econômico é demorado, eu entendo que as situações aqui não são rápidas,
Mas, gente, a gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo. E eu acho que esse tipo de exemplo é o que precisa ser feito. Como é que em um país tão plural, que é ao meu ponto de vista, é uma dificuldade, né? Você tem pessoas de visões diferentes, backgrounds diferentes, gêneros diferentes. Hoje em dia, nós somos uma mistura de raças diferentes e a gente tem que ter os mesmos objetivos. Isso é mais difícil. E aí é onde veio o meu segundo ponto. Você foi isso para o legislativo, que você entrou em inglês. Acho que você deve ter feito muito mais análise nessa área de saúde, de agro, de ponto. Mas aí você teve um ponto que entra na economia, que foi quando você foi para prefeito. Uhum. E eu pergunto, como é que foi essa visão de ir para um cargo executivo e que o ponto talvez mais sensível olha, eu sempre digo assim, que administrar é fazer escolhas, né? Então você chega num cargo de prefeito, você tem 1 milhão de desejos da sociedade, as pessoas depositam no prefeito, no governador, no senador as suas esperanças, e você diz, eu só tenho um orçamento de tanto. O que é que eu vou fazer com esse orçamento? Como é isso? Como é que é entender esse ponto de ser prefeito e entender principalmente que as suas decisões dentro de uma sala, com um grupo de pessoas, vão influenciar o desenvolvimento de uma cidade tão grande como Fortaleza? É complexo, né? E não há uma solução fácil, né? Não há uma teoria... Se fosse, a gente estava nem aqui conversando. Não há uma teoria que se aplique perfeitamente, porque, obviamente, que a teoria fundamenta e ajuda a orientar a melhor decisão. Mas há circunstâncias, variáveis e realidades distintas a cada decisão, a cada momento que você toma aquela decisão. Você assumiu, era o quê? O orçamento era menos de 10 bilhões? Menos de 10 bilhões, hoje, creio eu, que deve estar... perto de 14. Então, acho que na minha época era perto de 8, hoje está quase o dobro do que era. Né? Mas eu, antes de ser prefeito, eu fui presidente da Assembleia. Então, pela primeira vez, eu passei a administrar o orçamento diretamente. Claro, é um pouco distinto, é uma casa parlamentar, é um orçamento limitado, né, tem pouco investimento, mas você precisa, por exemplo, ter noção de gerenciamento de custeio. O que é isso? Despesas correntes, aquilo que você tem todo mês. Se você não cuidar, você entra no vermelho. Então, essa responsabilidade de olhar todo mês para a conta de hoje, preocupado do impacto dela de amanhã, ser conservador com a receita que entra e com a despesa que vai ser feita, e poder manter essa conta equilibrada o tempo inteiro, como um legado que é do poder, que não é seu, porque você sai e depois outro entra, né? Sim. Foi uma experiência já eu diria, de gestão. Porque tem duas, desculpe me interromper, tem 2 pontos. Primeiro, você assume com um orçamento que não é seu e você vai fazer o que não vai executar. Exatamente. Então, quando eu entrei na prefeitura, apesar dessa experiência inicial, embrionária, que é completamente distinta, né? Porque você administra um orçamento, mas um orçamento de um poder que não entrega diretamente serviço à população, né? Quando você entra na prefeitura, há um conjunto de expectativas da população, políticas. Quando você é eleito, né? Você é eleito em virtude de um conjunto de propostas a serem feitas, que você apresentou, e de problemas que foram identificados. No meu caso, eu enfrentei uma candidatura do PT, que era o candidato da então prefeita Luiziane Lins. Então, a minha vitória representava o quê? Uma crítica aos problemas que existiam e uma expectativa nas propostas que eu estava apresentando. Então, a primeira tarefa, quando eu entrei, era, primeiro, entender o tamanho do orçamento da prefeitura e o tamanho do comprometimento desse orçamento. Quanto é que eu tinha para efetivamente colocar em pauta esse plano de expectativas da população. E, claro, isso não acontece da noite para o dia. A primeira etapa, isso é uma lição de quem passou pela gestão e quem conseguiu passar e sobreviver, né? E assim, custa muito, porque a expectativa dos bons secretários e a boa cobrança do povo é você entregar logo tudo o que você planejou fazer. Que não é fácil. Primeiro, você não consegue. Segundo, você pode até conseguir implantar, mas você não consegue manter. Sustentar. Então, a primeira tarefa é você tomar, uma coisa meio óbvia, né? Mas dominar o que já controlar tem, né? A informação econômica interna, que não é fácil. Sempre tem um penduricalho, sempre tem uma questão legal em andamento que pode repercutir com gasto pessoal, enfim. Então você precisa controlar a despesa, o custeio da prefeitura, o hoje e o amanhã. O que é que ao longo desses 4 anos eu vou ter de despesas que eu preciso honrar, né? E quanto é que eu tenho de receita
e quanto é que eu tenho de expectativa otimista, realista e pessimista de receita para o futuro. Então, a partir daí, é que eu vou entender que tipo de economia eu posso fazer, né? Então, o primeiro ano meu foi um ano de economias, foi um ano de me preparar. Claro, alguns compromissos que não precisavam de disponibilização de muitos recursos, era muito mais recurso humano, decisão política, mudanças na área educacional, fiz muitas no primeiro ano, os gestores eram selecionados agora não mais por indicação política, mas por processo de mérito, por uma seleção de prova, depois uma escolha de perfil, de currículo de cada um deles, mudei uma série de lógicas da gestão, implantei o bilhete único no primeiro ano, em junho, comecei a mudar também o funcionamento dos postos de saúde, aquilo que precisava de decisão política, de lei, decisão política, mudança e acerto de gestão, deu para fazer no primeiro ano. Mas tirei o primeiro ano para poder fazer economias, né? Para poder valorizar o recurso para as políticas sociais, no caso a saúde, a educação, né, e infraestrutura, naquilo que a gente havia criado de expectativa para a população. Que você tem limites constitucionais. Inclusive isso, que é um problema da gestão pública. E aí eu lhe pergunto, existem dois pontos interessantes. Existe um projeto de lei é um projeto de lei que não sei se estão querendo andar, isso foi muito na época da pandemia, e eu lhe pergunto como gestor que teve lá. Se você pudesse juntar saúde e educação e o gestor decidir os dois limites e alterar o seu grau de percentual, seria melhor para a sua gestão? Digo por quê? Porque eu escuto de gestores do Rio Grande do Sul que eles precisam gastar muito mais com saúde do que educação. E gestores do Nordeste dizem que muitas vezes em cidades você precisa de mais educação do que saúde. Isso seria melhor ou você acha que é uma falácia? Eu acho que não. Deixa eu dizer por quê. Porque em ambas as áreas a gente deveria e poderia gastar mais. Entendeu? Então é difícil a gente... E outra coisa, quando você cria uma regra dessa que é para o Brasil inteiro, não dá para valer para Fortaleza e para Porto Alegre e deixar de valer para Pereiro, né? Enfim, para Bagé, do Rio Grande do Sul. Tem que valer para todo mundo. Então você tem que, de alguma maneira, criar uma regra que leve em consideração perfis distintos de gestores, compromissos distintos. Então essa flexibilidade poderia gerar riscos efetivos para avanços na área da educação e na área da saúde. Então, por essa razão, eu creio que os limites nessas duas áreas são fundamentais para poder blindar, né, a saúde e a educação de riscos eventuais de gestores pouco comprometidos com as áreas. Né? Isso é muito bom. E eu lhe faço uma segunda pergunta, lembrando que você esteve nos Estados Unidos. Cara, isso não vai acontecer, mas eu acho que é muito interessante. Nos Estados Unidos e alguns outros países, municípios e estados podem emitir dívidas, como aqui emitiu no passado. Isso ajuda muito quando você tem uma responsabilidade fiscal, né? Você acha que se você tivesse tido a oportunidade na sua gestão e a gente tivesse um modelo de lei diferente, valeria o Brasil voltar a ter esse estilo, ou você acha que a gente não está maduro o suficiente para isso? Olha, assim, eu acho que a gente tem que dar fé pública, né? A gente tem que dar fé pública e autonomia. Esse é um discurso que eu defendi muito, eu fui da frente na sala dos prefeitos, acho até que essa reforma tributária faz um gol contra nessa direção de tirar a autonomia dos entes federados, porque se há um ente que tem agilidade, capacidade de resposta, e isso é provado, né, isso é estudado pela administração pública, pela evolução de indicadores, é o município. O município é o ente mais capaz de entregar com mais velocidade as respostas da população. Claro, há uma variação pela qualidade dos gestores, pelas responsabilidades fiscais dos entes municipais do Brasil, mas eu creio que sim. Por exemplo, Fortaleza, se tivesse a capacidade de emitir tipo de dívida, e o próprio estado do Ceará, por um bom tempo, a gente tinha conseguido fazer investimentos em infraestrutura que pudesse induzir o investimento privado com muito mais velocidade do que nós fizemos. Esse é um debate bom, porque também há muita polêmica nisso, porque qual é o tamanho do município? Qual é o limite populacional? Qual é o corte fiscal que vai dar ao município essa possibilidade? Claro, aí tem que muito economista estudar, mas eu acho que dá a possibilidade de municípios e estados fazerem isso, eu acho que é um bom debate. Eu acho que sim, se a gente tem hoje empresas estatais que podem fazer isso, por que não os municípios, né? Eu acho que é um debate que mais uma vez o Corecon coloca, como é que a gente vai falar isso, e vamos trazer os nossos deputados federais para falar sobre isso.
Agora, Roberto, eu acho que a gente está falando... Se você me permite falar da reforma tributária, claro. Já que é um debate do Corecon, por exemplo, assim, eu tenho muitas questões. A reforma era mais um capítulo. Eu acho que ela acabou virando uma curva de retalho. A partir de uma boa iniciativa, que era original, de simplificar e desonerar e criar um ambiente mais estável e seguro para o investimento do Brasil, dessa ideia original para o que aconteceu, acho que mudou demais. Eu acho que criou uma outra confusão, né? Setores foram mais privilegiados e outros hoje têm dificuldade de viabilidade. O setor de serviço, por exemplo, como é que vai ficar? É o setor que mais prospera no Brasil, é o setor que mais cresce no Brasil, é o setor que agora está sob mais risco e vai precisar se adaptar a essa reforma. Claro, vai ter tempo e tal. A outra questão é você tirar dos municípios, que são os entes mais capazes de promover mudança em qualquer área. Quem pode mudar a alfabetização do Brasil não é o governo federal, não é o governo estadual. Eles podem induzir o processo, ajudar a induzir. Quem tem a capacidade de, em escala, mudar a alfabetização são os municípios. Olha o estado do Ceará, olha o que é o PAIC no estado do Ceará, né? Outra coisa, quem pode transformar a mortalidade materna, a mortalidade infantil, efetivamente são os municípios. Quem pode construir cenários de ambiente de negócios, né? Só ver a diferença de ambiente de negócio que há entre grandes cidades do Brasil. São as próprias cidades. Então, na hora que você tira o instrumento hoje mais próspero, que é o ISS hoje, você pegar a curva de arrecadação, o imposto que mais cresce no Brasil, porque é o setor que mais cresce, que é o de serviços, é o ISS. E qual era o poder que o município tinha? Só de arrecadar? Era por isso que era bom? Não é isso não. Porque o município tem como se planejar economicamente e urbanisticamente a partir do ISS. Por exemplo, aqui em Fortaleza há um estímulo de isenção de ISS para a Praia de Iracema, para atividades de economia criativa. Que mudou muito, já está mudando. Está mudando em virtude disso. Então você pode dar redução de imposto, estímulos tributários e modificar o desenho da economia da própria cidade e inclusive aumentar a competitividade da cidade em relação às demais para um instrumento de planejamento urbanístico e econômico que é o ISS. Você perdeu o município, a grande luta do município é ganhar autonomia, porque tem havido ao longo do tempo uma descentralização de responsabilidades. E agora dá um passo atrás, tirando do município e dos estados a capacidade de planejamento econômico e de desenvolvimento mesmo. Você agora vai ter um fundo de compensação, mais uma vez um instrumento de poder concentrado na União e de dependência dos entes federados. Então essa é uma crítica em nome do municipalismo, não sou mais prefeito, mas é o que eu acredito, né, que eu faço. Essa reforma eu acho que é um retrocesso nessa perspectiva. Eu acho que sim, Roberto. Eu acho que o meu ponto de vista dessa reforma é que, apesar de eu tenho uma convicção que a reforma para o ambiente de trabalho, ele vai ter um ambiente de negócio, ele vai ter uma visão de colocar incentivos para os investidores de uma maneira mais lógica do que tem hoje, mas eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que você centraliza demais, você tira poder e aí a grande crítica, são tantas isenções que o resto da sociedade vai terminar pagando por isso. Exatamente. E aí, eu não sei se essa reforma de fato vai ser totalmente aprovada esse ano, acho que vai ser fatiada ainda, e vai ser um problema. Eu acho que o período de transição dela vão ser muitos anos, e na hora que o setor de serviços é penalizado em detrimento da indústria, tem uma ideia de que a indústria automaticamente vai ficar mais competitiva por causa de impostos. Não vai. Ela precisa de uma política industrial, que é outro capítulo da história, né? Exatamente. Câmbio, né, incentivos de investimento público da própria nação, né, uma política de incentivo à exportação. Tem toda uma outra história que não é só a reforma tributária que vai resolver. E eu acho que a gente tem que ver o seguinte, o que nós vamos produzir? Eu tenho uma convicção que carros tradicionais 1.0, como a gente viu no século passado, o Brasil não tem mais isso. Mas a gente faz muito bem avião. Os maiores aviões que subiram e desceram nos Estados Unidos e na Europa foram Embraer. Por que a gente não está focando no que a gente é bom? Eu acho que eu sempre disse, a gente tem que revitalizar fábrica de automóveis. Se você tirar todos os impostos, não vai trazer a mesma quantidade de empregos, porque agora são robôs, são máquinas, é uma visão completamente diferente que eu acho que temos que nos adaptar. Temos que nos adaptar. Mas voltando para Fortaleza, que é um ponto principal. Deriva aqui, vai por aí, vai. E aí, Fortaleza, capital do nosso estado, e eu tive recentemente em São Luís, estive em Recife, Salvador, e tem uma mudança fundamental, Roberto, que eu acho que vem aí de um passado que foi
o que Fortaleza foi há 40 anos atrás e o que Fortaleza é hoje é completamente diferente, se tornou a principal capital do Nordeste do ponto de vista econômico e desenvolvimento. Duas perguntas. Primeiro, você imaginava que isso iria acontecer? Que Fortaleza iria passar historicamente Salvador e Recife? E segundo, isso acontece na capital. É nítido isso. Mas no Ceará como um todo, a gente ainda continua atrás do Pernambuco e da Bahia, principalmente por um motivo clássico. A gente não consegue descentralizar. Fortaleza é uma cidade rica, mas a gente não tem polos ricos como tem, por exemplo, na Bahia, né, que é Feira de Santana, a Pernambuco tem o Caruaru. Sua visão sobre isso? Aconteceu, aquilo era o esperado, isso foi esperado, foi surpreendente, e por que a gente não consegue expandir isso? Igor, hoje, só para lhe dar uma informação assim, importante para os economistas, Fortaleza tem, acho que isso é bem sabido, o maior PIB do Nordeste já há uns 4 ou 5 anos. Eu acho que é 63 bilhões, se eu não me engano agora. E a gente passou Salvador já há 4, 5 anos. Temos a maior população pela primeira vez no Nordeste no ano passado. Isso é importante obviamente para efeito econômico. Também tem outros desafios, né? Mas também tem uma importância, né? A população e a economia da cidade dão a Fortaleza uma nova relevância regional. E temos, o que é importante na perspectiva fiscal, o maior investimento público hoje do Nordeste também. Fortaleza hoje, acho que se for fazer investimento público relativo, é a segunda ou terceira capital do Brasil de investimento público. E nessa perspectiva de sanear, de preparar o futuro, eu me recordo que até o meu 6º ano da prefeitura, a gente vivia em déficit. Déficit tem um tal do resto a pagar. Eu lembro que no 6º ano eu paguei resto a pagar ainda Doutor Juraci ainda? Juraci, da Luiziana, porque tinha questão judicial você também. Ficava, né? Não era só questão financeira, não. Tinha questões judiciais pendentes também. E a gente conseguiu equilibrar a prefeitura e aumentar o investimento. E a prefeitura agora, na gestão do Sarto, deve bater esse ano e no próximo o recorde de investimentos que a gente tinha batido, acho que no 7º ou 8º ano da minha gestão. Então, não é só uma coisa que aconteceu, uma coisa que está tendo sustentabilidade e avanços. Isso é bom para o futuro da cidade. Ou seja, investimento está virando... gasto público, ou seja, saindo de rúbrica, está virando investimento que está transportando PIB, que é o correto. Sem dúvida. Se você pegar o investimento público aqui em Fortaleza, é majoritariamente em que áreas? Porque a gente está falando de economia, educação, né? O grosso investimento público aqui em educação, a gente tem 70% das matrículas em tempo integral, é a cidade com maior cobertura, a capital com maior cobertura de tempo integral do Brasil. Chega a ser uns 25% do orçamento, por aí, né? Mais né? 27% por aí, deve ser por aí, 27%. A gente investe muito em saúde, porque hoje, né, a política social dos municípios brasileiros mais demandada e mais necessária e que custa mais caro, né, ao cidadão, né? Isso envolve não só a atenção médica, mas medicamento, insumos, essa coisa toda, né? E infraestrutura de esgoto, de drenagem, de mobilidade, né, de recursos hídricos, de urbanização de espaços, que tem tudo a ver com a economia. Se você parar para olhar a mudança do desenho econômico da cidade a partir das obras que foram feitas, pegue a Beira-Mar, pegue o Parque Raquel de Queiroz, pegue na microescala as areninhas e olhe o pequeno comércio formal e informal que se estabelece no entorno das areninhas. Então essas obras de infraestrutura, elas cumprem um papel fundamental direto, pelo impacto que elas geram de emprego e tal, mas esse não é o maior. O maior é o efeito posterior, de induzir, ou de estimular, ou de dar condições para o investimento privado acontecer. Eu vou dar um exemplo, Roberto, muito prático, que é, você vai hoje em bairros de periferia de Fortaleza, os strip malls, aqueles modelo americano, que é um L, em todo canto está acontecendo. Que são supermercados, aí vem uma academia, aí vem lojas. Isso não existia no passado. Exatamente. A periferia era mais isolada. Tem uma coisa, viu, Igor, que começou com o apoio da CAF, com o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, que continua acontecendo. Aliás, começou embrionariamente, está acontecendo mesmo agora na gestão do Sarto, que são as políticas dos bairros empreendedores. Foi feito um estudo de núcleos, quais são os núcleos de comércio e serviços dos bairros da cidade. Bom Jardim, Mucuripe, Conjunto Ceará, Zé Walter. São às vezes 4 ou 5 ruas que concentram o comércio. Então, nessas áreas, o que é feito? Uma grande obra de drenagem, piso intertravado, calçadas largas, Wi-Fi, luz de LED, paisagismo, e faz um grande investimento em infraestrutura e valorização do que já tem. O que acontece depois? Ampliação dos negócios, mudança
o que é oficina vira um supermercado, muda a realidade e você ali dá valor ao centro comercial de cada bairro. E a pessoa não precisa sair do bairro dela para ir, por exemplo, para um bairro mais nobre, Aldeota, Meireles, para fazer suas compras. Ele fica lá, o dinheiro fica lá, termina circulando dentro das operações daquele próprio negócio, que é a base da economia cooperativa dentro de funcionando de uma cidade grande. Exato. E agora eu vou pegar essa sua análise para responder a sua segunda pergunta. Estou falando dos bairros de Fortaleza e do centro comercial de Fortaleza para expandir isso para o interior do Ceará, para o Ceará e para o interior. Que é o grande gargalo. Que é o grande desafio do Ceará hoje. Quando você pega, e isso sempre me chateou muito isso, que a gente vai para o interior e a gente olha o interior da Bahia e do Pernambuco e você tem grandes polos que às vezes você diz, pô, capital aqui, esse interior. E por que aqui no Ceará a gente não consegue transformar, apesar de termos Juazeiro, Sobral, mas por que aqui ainda estamos extremamente concentrados, Roberto? É isso aí. Deixa eu tentar, em poucas palavras aqui, fazer meu diagnóstico e alguma proposição, né? O Ceará, eu acho que tem momentos. A gente teve um momento muito importante, uma ruptura que o Tássio e o Ciro ali, naquele momento fizeram, obviamente com outros grandes cearenses. Foi uma ruptura importante que reorganizou e reequilibrou o Estado, mudou a cultura política do Estado e deu prioridade. Assim, uma gestão, você não faz tudo, você prioriza. Né? São marcas de prioridade. Eu tive com o doutor Tássio, desculpa só me interromper, e quando eu conversei sobre ele, ele disse, era muito criança quando era governador, ele disse, a minha equipe me ajudou muito, não foi só eu. Eu tinha um grupo de cearenses que eram comprometidos, eu acho que é um pouco por aí. E ele tinha uma coisa de autoestima. Essas grandes mudanças só acontecem quando a autoestima vem pro chão, sabe? Quando a gente passa a ser olhado com certo desdém. E o Ceará, depois apesar de grandes políticos do passado, antes disso também nós tivemos grandes políticos, mas veio uma onda de baixa autoestima do Ceará. Mortalidade infantil alta, né, alto nível de analfabetismo adulto, a nossa economia é muito dependente de subsídios e assim, sem muita vitalidade própria, né, e a gente meio isolado, né, e o Brasil crescendo sempre para o sul, e o Ceará mesmo no Nordeste perdendo competitividade. Então havia um conjunto de conflitos que mexeu com o brio melhor dos cearenses, né? E aí aconteceu essa ruptura e tivemos grandes governos, é bom que se diga isso, né? Eu vou listar o governo do Tássio, o governo do Ciro, esse ciclo foi muito importante. O Lúcio foi um bom governador, o Cid fez também um ótimo governo, né? O próprio Camilo, no primeiro governo em especial, deu continuidade a muita coisa. Enfim, teve um ciclo de bons governadores aí, o Ceará, e de bons governos. Eu acho que você pode criticar, elogiar mais um e mais outro, né? Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu fui candidato a governador e falava isso. A maior responsabilidade de quem quer governar o Ceará é olhar com generosidade o passado recente, porque é muito bom. Claro, é preciso um novo ciclo? Eu acho que é, por isso que eu fui candidato. Não era só continuar, na minha visão, era até continuar boas coisas que a gente estava herdando nesse momento agora, mas mudar outras coisas, trazer pessoas novas e poder consertar algumas outras coisas e inovar. Eu acho que o Ceará está precisando nesse momento e não está fazendo, né? Por exemplo, desenvolvimento regional do interior do estado do Ceará. Mas, enfim, eu ia falando que a gente teve isso e a gente conseguiu muitas coisas com esse ciclo. Conquistas sociais maravilhosas na saúde e na educação. Mortalidade infantil, né, foi vitoriosa a luta por ela, para enfrentá-la. A educação, né, nós viramos um exemplo de fato para o Ceará, para o Brasil. É um exemplo do mundo no final. Para o mundo. A sanidade fiscal, que foi duramente enfrentada a partir de 86 lá, manteve um equilíbrio, a capacidade de investimento. E aí passou-se a ter um olhar que o Ceará precisava de uma economia nova, né? Aeroporto, porto e tal, estrada, infraestrutura de açudes e tal, e energia. Então teve um plano aí ao longo de governos que foi implantado e que fez com que o Ceará pudesse, em alguns anos, inclusive, crescer mais do que a média do PIB do Brasil. E foi interessante, Roberto, que independente de visões políticas, teve uma época que você era o prefeito, você tinha Temer no governo federal e o governo aqui de um outro partido, do PT. Então eram partidos diferentes, mas estava tendo privatização de aeroporto, modernização de porto, redes sociais, tudo acontecendo ao mesmo tempo, independente de visões políticas. Era um prol de movimentos, de desenvolvimento. Né? Exato. E se você pegar, tem muita gente que contribuiu
ao longo desses governos todos. Né? Muito cearense que teve desse primeiro ao último, até esse último momento, até 2022, contribuindo com o Ceará. Então, é importante a gente fazer isso compensar generosamente, independente de disputa política, de partido, que teve uma coisa importante acontecendo. E um passo importante que foi dado foi essa tentativa de interiorizar a economia do Ceará. A gente vivia da economia, né, de subsistência da agricultura, né, e tivemos avanços. Hoje temos manchas de agronegócio altamente produtivos que foram criadas por estímulo do poder público, investimento privado, mas o poder público levando energia, água, incentivos. Temos hoje polos consolidados industriais. Sobral é um polo consolidado de indústria que gera em torno de pouco menos de 20 mil empregos, né, em torno de 20 mil empregos, né, então uma coisa importante que mexe, a economia de Sobral seria completamente diferente sem esse polo industrial da metropolitana, no eixo Horizonte-Pacajus, enfim, o próprio Cariri. O Cariri é uma força de energia, de economia, que tem uma série de características geográficas, culturais e proximidades com outros estados, que transformou o Cariri num polo de hoje de desenvolvimento autônomo até, né? Então tem muita coisa acontecendo, mas nós temos realidades objetivas, né? E vamos aqui aos números. Você falou de uma questão, de uma análise, né, que é real, comparada a outros pontos do Nordeste. Há 2 estados com economia mais ou menos sempre melhores do que a nossa, mas porque a gente tem que agora, Fortaleza olhava para Salvador e Recife e passou, o Ceará tem que olhar agora para Pernambuco, para Bahia, querendo ultrapassá-los. Né? É isso aí. Eu acho que o nosso objetivo, acho que a gente tem que deixar isso o seguinte, que os nossos filhos digam que vivem no maior estado do Nordeste, né? Se a gente já está vendo na principal cidade do Nordeste, por que eles não podem ver no principal estado do Nordeste, né? Exatamente. E aí você pega o estado do Ceará, comparado com outros estados do Nordeste, a gente realmente carece de mais polos regionais de desenvolvimento. Isso não é só economia, isso envolve educação, né, superior e básica, isso envolve comércio e serviços, isso envolve atrativos urbanos, porque ninguém vai para uma cidade, se você tem a opção de trabalhar na indústria numa cidade pequena ou grande, você vai optar pela cidade grande pelas comodidades que essa cidade exige. Então, é um conjunto de políticas públicas e de investimento privado que vão criar centros urbanos interessantes para o emprego e para a renda e para a qualidade de vida, né? Então, esse é o grande desafio que outros estados conseguiram no Nordeste, mais do que nós conseguimos. E tem outros fatos que são dados duros para a gente ao longo desse ano, que são desafios para esse novo ciclo. E aí meu papel agora de oposição, perdi a eleição, é estar cobrando com honestidade, com responsabilidade, claro, com sugestões, mas vamos lá. O PIB do Ceará agora, Igor, de janeiro a setembro, esse ano cresceu menos da metade do que o PIB do Brasil. Tivemos anos consequentes do nosso PIB crescendo mais do que o PIB do Brasil. A nossa poupança e investimento, o nosso investimento já foi o melhor recentemente. O estado que mais investia, né, relativamente per capita, né, no Brasil foi o Ceará. A gente hoje é o 13º. A nossa poupança das 27, por receita corrente líquida, é a 21ª. Então tem uma situação fiscal grave. O Estado esse ano já usou recurso da Previdência a futuro para pagar custeio esse ano. Sem que tivesse nenhum investimento social novo, uma política pública nova, não tem nada novo, né? Isso é custeio elevado, né? Então nós temos desafios. Hoje tem uma grande expectativa sobre hidrogênio verde, mas é uma economia real acontecendo. O hidrogênio verde é uma aposta, nós certamente no Ceará não vamos viver de uma única solução mágica. A economia do Ceará só vai ser rica e próspera quão diversa ela for. Do agro, de comércio e serviços, da indústria, precisamos de uma base industrial sim, da economia 5G, tecnológica, temos que diversificar a matriz. E a energia é certamente um desses caminhos, mas não é o único caminho, e é um caminho de muito futuro. Enquanto isso, a Gerdau mobilizou mão de obra, a Guararapes fechou 2 mil empregos, a gente está gerando até setembro 48 mil empregos esse ano, ano passado gerando 62 mil, ao invés de 48 mil, então há um claro cenário de perda de competitividade, e são dados, né, da economia. E agora, me perdoe assim a dureza, mas o Estado é uma piada pronta. Celebra com grande festa o dia do hidrogênio verde. Peraí, menos ufanismo, né? Vamos tratar da coisa real, concreta.
A gente está perdendo espaço para a economia do próprio Nordeste. A gente está com uma situação fiscal mais desafiadora. E a gente só resolve um problema se a gente for capaz de identificá-lo, enfrentá-lo e convocar as pessoas. Porque não é um problema, é um problema nosso, do Ceará inteiro. Precisamos de mobilização, de liderança política para enfrentar o problema. E a primeira atitude é da humildade, da verdade, de identificar o problema. E não é criar aquele coelhinho na frente para a gente correr na frente. É dizer, olha, tem um hidrogênio verde aqui, isso é uma pauta importante, vamos trabalhar. Mas tem uma tarefa. E eu quero utilizar a universidade, quem pensa igual a mim ou diferente de mim, o governador chamar a oposição, todo mundo, Corecon, vamos pensar esse negócio. Temos um desafio aqui posto. Nesse momento, queremos ter e temos a ambição de sermos a maior economia do Nordeste em 30, 40 anos. O que é preciso ser feito, sabe? Eu acho que está faltando isso, sabe? A gente encarar a realidade de frente e, por exemplo, desenvolver polos regionais que não são só de economia, de emprego e renda, porque não serão, se forem só de economia e de renda. Sobral hoje e o Cariri estão se consolidando por quê? Porque tem muito mais do que emprego e renda. Tem vida urbana, tem universidade pública, privada, tem comércio, tem restaurantes, tem expectativa para a juventude ter qualidade de vida, da pessoa que faz a universidade querer morar lá, né, ter como objetivo se estabelecer lá. Então é preciso que a gente pense e faça isso com uma certa rapidez e com uma certa irresignação com os fatos. Se a gente começar a ter um certo comodismo, é assim mesmo e tal, aí vai se acomodar mesmo, né? Então as coisas precisam ser enfrentadas. A economia do Ceará hoje, essa coisa do hidrogênio verde, qual é o primeiro passo para a gente ser líder do hidrogênio verde? É a gente produzir muita energia eólica e solar. O que é o hidrogênio verde? É uma fonte de energia, que é o hidrogênio a partir de energia alternativa, eólica e solar. Ano passado, quem foi que mais evoluiu na produção de energia eólica no Nordeste? Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Pernambuco. Perdemos para os 4. Então, se queremos mesmo ser líderes de hidrogênio verde, vamos parar de fazer festa e fazer de hidrogênio verde e vamos tratar de fazer um plano ousado de energia solar e eólica para ser o líder do Ceará. Segundo, resolver a questão hídrica, porque sem água no Porto do PC não vai ter processo de hidrólise e não vai ter hidrogênio verde. Sabe, eu acho que tem que sair do festivo e entrar no prático, que é duro, é difícil. Né? Isso é para o hidrogênio, isso vale para a economia como um todo. Né? E outra coisa, ambiente de negócio. Aqui em Fortaleza nós criamos uma pauta de desburocratizar. Isso é um pedaço do ambiente de negócio. Mas como foi rico. Eu me recordo do empresário da Drogazil, ligou para a Agda, secretária, uma vez, perguntando se querendo se encontrar comigo, porque ele conseguiu licenciar, sei lá, 10, 12 farmácias simultaneamente, sem pedir ao prefeito. Isso valeu desse exemplo aqui, aqui a nossa Pague Menos, que é a nossa cearense, que é líder. E temos tantas outras atividades empresariais locais e de fora, né, que foram abrindo, né, sem precisar pedir um favor ao prefeito, ao secretário, usando o processo online. Então, isso é uma pequena tarefa, mas isso conta muito. O empresário, quando olha para um canto, olha para o outro, ele faz uma pesquisa de mercado, é claro, mas ele olha também onde é que ele vai encontrar estabilidade, segurança, um ambiente de apoio, de estímulo, né, para ele poder investir e ficar lá. O Ceará, por muito tempo, foi esse ambiente, né? E pode ser esse ambiente, continua sendo para alguns empresários, mas é importante criar essa fama, criar essa aura, né, de que aqui no Ceará o empresário, o investidor internacional, nacional é bem-vindo, é recebido pela mão, é tratado com respeito, com seriedade, e nós vamos e com agilidade, porque ninguém faz desenvolvimento só com a mão do Estado. Também essa é a minha ideologia, jamais se fará só com a mão do mercado. Quando a gente tem a sensibilidade de trabalhar junto, o setor público incentivando o investimento privado, criando um ambiente de negócio favorável, dando estabilidade e segurança, é um casamento que ninguém segura. Quando o investimento público não é só para agradar os políticos que pedem, mas quando você faz aquele investimento público entendendo na consequência e na repercussão para a economia, né? É um assunto, tem pouco dinheiro, vamos fazer o quê? O pavimento e o calçamento porque é um pedido da liderança política local, ou vamos, em vez de fazer 4 ou 5 pavimentos, fazer o abastecimento de água ou a energia que vai trazer 4 galpões de indústria, sabe? É começar a qualificar esse investimento público. Quando começa a cabeça ser essa, e essa cabeça não tem que ser obviamente do governador, mas do governo todo, isso começa a rodar
né? Isso vai se alastrando, né? Isso vai gerando boa notícia e boa nova fora daqui. Quantas vezes eu recebi elogio que tinha nada a ver comigo, tinha a ver com a área de infraestrutura, de urbanismo e meio ambiente, de habitação em outros estados, porque eram recebidos aqui com esse tipo de sentimento, sabe? Então é isso que eu acho que está faltando ao Ceará, a esse momento, um grande desafio. Tem uma tarefa objetiva de olhar para o desenvolvimento como uma grande tarefa desse momento, porque os números aumentem, né? E o segundo, isso tem uma tarefa prática, objetiva, mas tem uma tarefa política, que é de liderar esse esforço. Liderar não é só dar notícia boa, não é só inaugurar, não é só dar festa, não, é enfrentar problema. E nós temos um desafio agora. E uma meta. Eu, pelo menos, tenho essa ambição. Um dia o Ceará tem uma economia mais próspera do que da Bahia, que não é fácil. Não é fácil. Porque a população é maior. Bahia tem fábrica de carro. Tem uma consolidação da economia muito maior, mas porque a gente pode sonhar, não pode? Né? E a gente só tem que sonhar grande. Não, eu gosto de dizer que a gente não imaginava que Fortaleza seria a principal capital do Nordeste, a mais rica do Nordeste. Isso para mim já foi um fato extremamente importante. E aí, Roberto, a gente já está com o tempo correndo, né? Mas um ponto que eu queria lhe perguntar era alguma coisa, quando você terminou a sua gestão, você disse, poxa, eu não fiz isso, ou eu acho que ficou faltando, vamos ver se a próxima gestão vai fazer, que você se arrepende de, por tempo, por falta de recurso, por viabilidade política, ficou faltando? Vai ter um bocado de coisa. Eu tenho uma lista aqui de coisas que eu gostaria de ter feito, não tive nem tempo, nem recurso. E prioridade, né? As prioridades minhas estavam dirigidas a poder completar o plano de governo e ações que a gente tinha como prioritária, né? E que acabaram, outras não acontecendo, né? Vou dar um exemplo de uma, tá falando de economia, né? A gente sempre tinha um sonho de vir aí, a gente tem que pegar a experiência, apesar de Fortaleza hoje estar bem melhor na economia e várias coisas do que Recife, a gente tem que aprender com lições boas de cada cidade. Recife tem um porto digital. Pronto, que é um exemplo. Que é um exemplo da economia do futuro. É claro, é uma coisa que começou há 25, 30 anos, é uma coisa prefeitura e governo, e universidade e muito investimento privado. Hoje é muito mais privado do que público, né? Mas teve um embrião ali e tal, e a gente pensou uma coisa dessa para Iracema, e agora a City Nova está lá, o prefeito Sarto e a sua equipe estão fazendo uma grande transformação da Praia de Iracema, estão desapropriando vários imóveis, estimulando investimentos privados a se estabelecerem lá, expandir isso um pouco pelo centro. Agora tem um distrito criativo, a Praia de Iracema e o centro são um distrito criativo da Unesco, isso dá uma série de incentivos e possibilidades de parcerias nacionais e internacionais. Então isso é algo que eu não consegui fazer, mas eu estou vendo agora começando a acontecer e me dá uma satisfação, porque acho que esse é um passo importante para a Fortaleza continuar na vanguarda, na liderança, na modernidade, e felizmente isso está se concretizando. Tem até uma ideia do nosso amigo Marcos Holanda de não precisa ser só um polo, pode ser mais de um e tal, que é a cidade da criança também, ser outro polo e tal, isso está sendo discutido na prefeitura também, mas o que interessa é que a pauta da economia digital, a cidade ser um polo para isso, está na pauta da atual gestão. Eu não consegui fazer, mas agora está acontecendo e com muito planejamento, com muita responsabilidade, com um braço público, mas sempre trabalhando com investimento de bancos de desenvolvimento e com investimento privado, porque senão não prospera. Não prospera. Eu acho que existem três tipos de desenvolvimento aqui, né? Você tem o desenvolvimento chinês, que é puramente público, o privado ele vai ao reboque, né? E o público sempre está atrás. O americano, que é totalmente... O público dá um pouco de incentivo fiscal e tudo mais, o privado vai com gosto, mas eu acho que o modelo europeu, que é o que funciona na América Latina, é isso, é a mão do setor público, a mão do setor privado conjuntamente para criar soluções, principalmente na desigualdade, né? Uma coisa que a gente sempre fala muito aqui, Roberto, a desigualdade no Ceará, ela existe, é dura, e eu disse, eu sou economista liberal, mas um dos pontos da economia liberal é que o Estado tem que estar para resolver problemas de desigualdade, né? Se a gente tivesse uma sociedade quase sem desigualdade, não precisava tanto do Estado. Mas a gente precisa do Estado para quebrar falhas de mercado, e uma falha de mercado é não ter todo mundo não tem educação igual, não tem energia elétrica, não tem água. No nosso interior a gente vai estar prevendo uma seca em 2024. Como é que se empreende? As dificuldades de empreender entre quem está no interior, com escassez de recursos, e quem está na capital com abundância de água. Então, acho que o setor público, o setor privado consegue dar essas conotações. A gente já está encerrando o nosso tempo. Eu queria agradecer e dizer que foi um prazer, mais uma vez, recebê-lo aqui. Eu acho que
é um ponto principal a gente falar com os gestores públicos que tiveram um mandato reconhecido e que acho que campanhas eleitorais não é o nosso tema aqui, mas é parte da democracia e a economia só funciona com sistemas democráticos funcionando. Eu acho que é fundamental isso e faz parte, gente, do Corecon falarmos sobre economia pública. A gente já teve academia aqui e economia privada e o nosso objetivo é sempre esse, um bom debate de ideias. Eu queria agradecer também ao ex-prefeito Roberto Cláudio pela sua participação e deixar aqui suas últimas considerações para a gente encerrar o programa. Eu queria primeiro agradecer muito ao convite, a honra desse papo legal. A gente teve algumas vezes fora daqui, quero continuar também tendo a oportunidade de compartilhar sua inteligência e suas análises em outras oportunidades. Você é uma cabeça privilegiada, o Ceará precisa de você e do Corecon, mas de você liderando o Corecon também. E dizer assim, você falou sobre desenvolvimento, rapidamente dizer, olha para a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos ou a China, né? Para governos distintos, tempos distintos e tal. Ideologias distintas. Ideologias completamente distintas, modelos democráticos distintos, né? Mas a China em especial. Mas o que é que tem de comum na história de desenvolvimento dos dois? Um papel de planejamento e de integração do Estado com a iniciativa privada. Mercados que funcionam, Estados que têm sido eficientes em estimular a economia e em produzir mais oportunidades. Se tirando a ideologia de lado, se tiver isso como premissa, você pode levar à esquerda ou à direita, né? E funciona. E se a gente botar isso em prática, funciona, né? Mas eu queria só lhe agradecer, dizer que é um privilégio estar aqui hoje com você e dizer que se tiver uma próxima vez, a gente tem um segundo capítulo, estou cheio de coisa para conversar também. Com certeza, com certeza. A gente agradece e você vai voltar por aqui. Tá certo. Muito obrigado, gente. A gente está encerrando mais um Corecast. A gente se vê no próximo capítulo. Tchau, tchau.